obrigada a todos. Foi uma mesa incrível, intensa. Eu anotei aqui também várias coisas, assim, vou levar muitas sementes de pensamento para reflexão através, né, depois da nossa conversa. Então, eu vou fazer alguns comentários, Paula também, para a gente poder fomentar o debate, né? E convido que os palestrantes também possam conversar entre si, né? Vamos ver se o público colocou, né, alguma questão para a gente no YouTube. A gente tem pessoas da equipe vendo o chat lá também. Paulo, muito obrigada. É sempre um prazer e um aprendizado te ouvir compartilhando as memórias, as histórias, os aprendizados ao longo desses anos. A Paulinha também vai fazer alguns comentários, né? Deixa eu só agradecer ao Paulo também e lembrar, eu sou da turma, eu acho que eu fui da 20ª, né, Paulo? Você me formou lá uns 20 anos atrás. Eu acho que, se não me engano, a minha é de 2001. Então, estarei celebrando os 40 também. Muito obrigada a todos que estiveram nessa mesa. Essa mesa é riquíssima, riquíssima, riquíssima. Eu acho que é uma pena mesmo que a gente tenha... A gente precisa ficar atenta ao tempo, porque, enfim, a gente tem uma programação longa hoje, né? Hoje a gente ainda segue com mais um simpósio temático na sequência dessa mesa, né? E depois a gente tem uma mostra de formação em que os estagiários e os residentes vão apresentar seus trabalhos no Centro de Estudos, e depois tem a inauguração do Memorial da Loucura e a roda de samba da Loucura Suburbana. Então, é uma longa programação para um dia, né? Então é isso, marco aqui os agradecimentos a todos, e a gente pode, né, começar a nossa conversa. Eu gostaria, Vilma, se você me permitir, só porque assim, eu acho que tem uma pergunta do Paulo que linka com uma pergunta da Érica. A Érica abre a fala dela dizendo o que a gente vai fazer daqui em diante. E o Paulo, na sua fala, ele diz o que é, né, citando, né, também, mas se não me engano, o Venturini, né, assim, do livro do o que é necessário abrir para fechar. E aí eu acho que a gente ouviu aqui com primor, né, assim, não só alguns apontamentos difíceis, né, assim, mas necessários, assim, do cuidado que a gente tem que ter para que a memória seja nossa, e o quanto, né, como a Heloísa falou, assim, o quanto que me tocou muito a sua fala, Heloísa, no sentido de que a memória, né, assim, ela a importância da memória para a recuperação das pessoas em sua integralidade. Aí você dá um exemplo da árvore, do cuidado com a árvore, aí a árvore é minha, mas eu também sou dela, e o quanto que essa construção nos permite ter sentido naquilo que a gente vive, né, e naquilo que a gente cuida e na gente, né? Então, muito, muito, muito bom. Eu acho que todos aqui trouxeram pontos tão importantes para que a gente pudesse discutir e seguir em propostas, né, assim, para o que fazer para essa educação patrimonial ela acontecer, de como que a gente garante, né, assim, que esse investimento interno que a Gladys apontou, né, a questão de uma degradação patrimonial, né, assim, não sei se é bem a melhor palavra, mas nesse sentido, assim, de como é que a gente pode fazer para que a gente garanta, né, assim, não só a conservação, mas a preservação, que é isso, essa construção para um futuro cheio de sentido, né, assim, cheio de que as pessoas também se impliquem, não só quem trabalha, não só os usuários, né, e os familiares, mas a comunidade no entorno, que aquele parque seja de todos, mas que seja um parque com sentido, que seja um parque que conte uma história, né? Enfim, enfim, eu acho que... E Ariadne, você é uma guardiã da memória. Você é uma entusiasta, é uma guardiã mesmo, assim, tá aí, né, assim, sempre nessa... É o Paulo é que tem mais memória aqui. O Paulo é impressionante, né? O Paulo lembra sobrenomes, datas, é uma coisa impressionante. E a Gladys vem em segundo lugar, eu estou lá longe. Mas é isso, vamos abrir, a gente tem um teto, gente,
muito, muito, muito pequeno, porque o pessoal do simpósio já está aguardando, tá? Mas, enfim, a Vilma vai falar um pouquinho e aí a gente passa a palavra para cada um para complementar algo, mas, assim, de forma bastante sucinta, por conta do nosso tempo mesmo, tá? Que o pessoal do simpósio 4, que é de desconstrução do hospício, era para ter entrado às 11 e eles estão aguardando, tá bom? Gente, assim, eu vou ser bem rápida. Acho que Paula fez uma colocação, né, pontuando o que houve na fala de mais importante, dentro desse pequeno tempo que a gente tem para comentar. E eu fiquei, enquanto ouvia todos vocês, e talvez seja a marca de estar há tantos anos trabalhando com formação dentro do Instituto, né? Eu estou há 10 anos, esse ano fez 10 anos que eu estou no Centro de Estudos, né, nessa função de formação. E tem uma discussão que eu sempre faço com a Daniele Ribeiro, que é historiadora e coordenadora do atual Centro de Documentação e Memória do Instituto, que é essa função da memória também para o trabalhador e também para que a gente possa ter um olhar crítico, inclusive com as nossas próprias práticas. Né? Como dizia o Zizek, alguns anos atrás, sobre alguns movimentos Ocupa, não nos apaixonemos por nós mesmos, né, com demasiada intensidade, a ponto de ficarmos cegos também para o que as nossas práticas produzem. Né? Então, essa história da psiquiatria, essa história do conhecimento, das práticas, da técnica, é importantíssima para que a gente possa ter uma visão e uma atuação crítica do que estamos produzindo no presente. Né? E aí, eu achei interessante trazer, eu não sei se todos viram a notícia, mas o Conitec, que é o setor do Ministério da Saúde, que avalia as práticas e técnicas que serão aceitas no SUS, lançaram uma nota técnica propondo que eletrochoques sejam feitos a partir de agora em pessoas autistas, né? Alegando a questão de que o eletrochoque teria efeito sobre quadros de agressividade, de alta agressividade, enfim. E eu fico pensando quanto é importante que a gente entenda também as técnicas dentro de sua historicidade, dentro dos seus lugares sociais, né? E eu trouxe esse exemplo desse enfrentamento que nós temos agora, né? Esse pontual, temos muitos outros, para que a gente possa pensar que a criação desse parque como memória, da criação desse parque Nise da Silveira como um marco dessa história que ainda não acabou, né? Eu costumo dizer que nós fechamos este manicômio, e isso é uma vitória enorme. Mas a lógica manicomial continua viva na sociedade e tem encontrado caminhos, né, insidiosos e, às vezes, claros como esse, de retornar a práticas violentas, opressivas e excludentes. Né? Então, eu acho que é fundamental que a gente também pense, né, que essa educação patrimonial, que essa educação histórica, ela também sirva para que cada vez mais a gente seja crítico com as práticas que nós fomentamos no mundo. E, enfim, passo a palavra para quem mais quiser comentar, fazer perguntas, perguntar uns aos outros, vamos conversar um pouco, e, enfim, aberta mesmo. Reafirmar meu convite, viu, Paulo? Por favor, articule, você que é o grande articulador, a nosso encontro com o Ernesto Venturini para falar desse livro e dessa experiência dele de Imola do Parque, porque é preciosíssima e eu acho que é fundamental que a gente também ouça, né, essas experiências que foram realizadas com sucesso, como hoje, né, esse engrandecimento, né, do nosso conhecimento, da nossa vida, da nossa memória, desse encontro com vocês. Heloísa Helena, Paulo, Érica, Ariadne, que estava toda, não sei o que dizer, e disse lindamente, né? E reafirmar mais uma vez, a minha vida sempre foi, né, dedicada ao museu, minha única profissão, meu único lugar de trabalho foi o museu, mas eu sempre lutei com projetos para conseguir recursos. E a sua história, Paulo, as histórias todas que você trouxe mostram sempre isso. Por isso que eu ressaltei muito a necessidade da gente criar sabe, um discurso muito forte em relação à Secretaria de Saúde,
assumir realmente, sabe, com recursos e com, sabe, com mais, vamos dizer, respeito, consideração, enfim, tudo que a gente precisa, recursos, nós precisamos de recursos, que se a gente não tiver recursos, a gente cai nessa coisa de fazer com muito sofrimento, com muita, entendeu? É claro que se luta, se consegue, se faz, mas eu acho que todas as vezes que os trabalhos nossos foram boicotados, foi por falta, foi porque entrou gente que desconhecia e que interferiu. A sua história é cheia disso, né, Paula? A nossa história é cheia disso, a da Érica é cheia disso. Então, a gente precisa educar também, Lô, patrimonialmente, os dirigentes, né? Com certeza. Eles estão lá no poder para que a gente possa garantir a nossa continuidade. E ainda quero a rabugice da velhice, quero reafirmar que não fique só naquele fru-fru-fru ali daquele parquinho que fizeram lá. Tem muita coisa para fazer ali dentro. Então, mais profundo do que isso. Um murinho lá, bota uma cerquinha e pronto. É muito mais sério, é muito mais profundo. Então, não enrole. Eu digo sempre, não enrole, não torre. Então, acho que é necessário, sim, que a gente brigue, viu, bastante. Brigamos muito já, né? Para que a gente possa chegar realmente a um parque decente e que aquele espaço realmente tenha o tratamento digno que merece, e os dirigentes, inclusive. Né? Érica está de parabéns pela guerra, é uma guerreira, mas acho que a gente vai ter que, sabe, guerrear mais ainda. Então, é isso, um grande beijo, um grande abraço, brilhante as falas de vocês, uma alegria imensa participar, né? Meio chata, assim, meio rabugenta mesmo, desse encontro. Paulo, vamos estreitar, sim, nossas relações e nossa parceria com a Fiocruz, que é fundamental. Eu também estou bastante emocionada com tudo isso que está acontecendo. Eu não tinha lido ainda sobre esse retorno, essa intenção horrorosa de se voltar a fazer eletrochoque. Ao mesmo tempo, ontem, vindo para esse apartamento que eu estou aqui agora, temporariamente, na praia, aqui perto do aeroporto de Salvador, é um lugar de descanso para mim e para meu marido, eu ouvi no rádio e me tirou completamente o descanso. O presidente, esse presidente que se chama presidente, não sabemos nem porquê, ele disse que o que é esse IFAM, esse negócio de PHI? E estava incomodando muito meu amigo Amarante lá, não sei se é Amarante, desculpa, eu acho que não é Amarante, não, é outro. Estava incomodando muito lá o hoteleiro que queria fazer hotel e que foram descobertos achados arqueológicos significativos e pediram para interromper a obra para retirar o material. E ele demitiu as pessoas e falou, pronto, demitiu, acabou, não vai perturbar, esse órgão não perturba mais com esse negócio de patrimônio. Se o presidente do Brasil faz algo dessa monta e nós não tomamos providências mais sérias, nós que eu digo órgãos necessariamente importantes, né, para tomar uma providência de tirar essa possibilidade de autoridade que ele tem para fazer isso, nós vamos cada vez mais perdendo espaço na sociedade. É dolorosíssimo isso, por duas razões. Primeiro, porque isso é um afronte, um assincha à sociedade brasileira como um todo, fazer isso no órgão de patrimônio nacional. Ainda que até o IFAM tenha algumas vezes problemas de complicações, mas não é isso que se faz em hipótese alguma. Falta delicadeza, falta ética, falta respeito pela historicidade, pela memória de anos de trabalho. Ao mesmo tempo, outra coisa que eu quero dizer é que está mais do que declarado por esses neurologistas todos, Ivan Esquerdo, Antônio Damasio, Dr. Kramer, né? Todos esses que eu consulto frequentemente, pessoas muito interessantes e importantes, que escreveram sobre a questão da memória, basicamente, que a memória, na verdade, o verdadeiro patrimônio é o ser humano, que o ser humano tem memória, e tem memória que é proativa, criativa, que cria cultura, que transforma a cultura, que associa a cultura, né, e adapta a cultura. Então, nós temos essa capacidade de criar em sociedade. E se os patrimônios estão aí, mas qualquer deles não valeria nada se não tivéssemos história e memória conectados. Que adianta ter um monumento que a gente não sabe de onde veio, para quem vai, não sabe o nome das pessoas, não sabe nada. Então, não é um patrimônio. Na verdade, o patrimônio é tudo aquilo que toca. A Declaração de Caracas, que foi feita em 92,
ela informa isso com uma clareza. Foi um grande debate internacional, maravilhoso, e que as pessoas, afinal, conseguiram entender que patrimônio, seja ele natural, ambiental, seja construído, seja espiritual, né? Esse patrimônio pertence a um grupo, a uma sociedade, quando significa algo para essa sociedade. Isso é muito importante, só a memória vai nos mostrar isso. Então, essa condição de pertencimento, vocês todos têm, porque todos aqui que se apresentaram têm esse pertencimento incrível com a história da psiquiatria e da saúde mental no Brasil, e que fazem disso um trabalho fantástico para que a gente possa avançar e não ficar voltando atrás em práticas que não têm nada a ver, que já foram comprovadamente destituídas. Haja visto a doutora Anise, que fazia interpretação de tantos casos a partir da possibilidade artística, seja ela na cerâmica, na pintura, na dança, na literatura. Então, a gente não pode deixar perder essa educação patrimonial para todos os... Eu sei que é difícil, sei que o momento é complicadíssimo. O MEC está destituindo coisas que a gente nunca imaginou, CNPq, CAPES. Eu sou, inclusive, avaliadora de universidades pelo CNPq. É uma loucura, a gente não dá conta do que está acontecendo no país. Mas isso não pode nos desanimar. A gente tem que criar nichos de batalha, como diz a Gladys, fortalecer a nossa luta conjunta, escrever para jornais, escrever para deputados, escrever para vereadores, perturbar o juízo dessa gente, porque alguma coisa tem que acontecer nesse país, porque nós não podemos mais aguentar o que está aí. Vou deixar minha fala com uma citação bíblica muito bonita que eu encontrei num livro de Jeremias. Ele pede a Deus que dê a ele memória daquilo que ele possa ter esperança. Então, que a gente tenha memória do que nos possa dar esperança. E nós todos temos, com certeza. Um beijo para cada um, meu melhor obrigada. Érica, foi um prazer estar presente nessa mesa em que você tão bem falou da esperança. Memória de futuro, esperança de coisas novas, e a luta continua. Um beijo. Bem, posso falar, então, também? Ou Érica quer falar? A Érica faz a fala final, de repente, o Ariadne, né? Não sei. Não, muito rapidamente. Primeiro, assim, uma pessoa me fez uma pergunta se eu falei que a instituição tinha 180 horas de história e não anos. Eu acho que eu falei anos. Mas... Você falou horas? Teve um momento que você escapou. Não, às vezes a memória da gente, né? Os atos falhos da vida, né? Mas, quando a Gladys falou do Venturini, assim, esse centro de documentação, quando nós criamos, eu comecei a levar pessoas, como eu falei, o Sérgio Arouca, a Ana Pito, depois o Ernesto Venturini, que eu tive, e o Franco Rotelli, a grata honra, a possibilidade de apresentá-los, a Nise da Silveira, o Antônio Slavich, né, que o Antônio Slavich saiu tão impactado com o Museu de Imagem do Consciente, voltou para Gênova e criou um museu de imagem em Consapevole, que é outro conceito de inconsciente, não no sentido freudiano, muito interessante. O Paolo Tranquina, né, que também voltou para Firenze, era o editor da revista, o quanto que a importância desses encontros, desses impactos, falando isso nesse sentido da gente, Gladys, Ariadne, Érica, Paula, a gente Vilma, né? E Heloísa, a gente construir um pouco uma liga nesse coletivo, que a gente possa estar se fortalecendo. Porque é isso, falta recurso, o problema da memória, sempre faltou recurso, as pessoas acham como arquivo morto, como arquivo velho. Como eu falei, o centro de documentação que eu criei, com toda essa pompa, no que eu virei as costas foi jogado fora para usar o espaço físico. Jogaram tudo. E eu já tinha achado aí, né, o filme do museu, a Gladys conhece, é um dos raros filmes. Eu achei um jogado fora. Eu escrevi um capítulo chamado O Lixão do Hospício, né, no livro de lembranças, jogado fora. Entendendo? É um filme velho. E o médico que selecionava os livros lá em cima de uma pilha, de uma escada de livros, que ele olhava e falava, esse fica, esse doa. Eu falei que era a estratégia técnica do fica-doa. E o doa era os livros de Pinel, o livro de Morel, o livro de Esquirol, todas essas histórias assim importantes, né? Então, a importância da gente estar junto, se organizar nisso, para fazer esse último livro que eu escrevi, sobre os 40 anos da reforma psiquiátrica no Brasil, que nós escrevemos do Lápis, foi um edital da CAPES. Com todas as contradições, a gente ganhou o edital da CAPES, o projeto Memória. Então, a gente tem que estar atento a editais, a gente tem que estar atento
às vezes editais nacionais ou internacionais, de fazer recurso. Queria, antes de agradecer, lembrar também que eu tinha separado, Helena, você deve conhecer, entre as minhas, digamos, gratificações, né? Alguns alunos fizeram teses, fizeram livros, dissertações. Esse é um livro de um professor baiano chamado Ronaldo Ribeiro Jacobina. Sei quem, trabalho com ele muito na FABAMED. Então, escreveu esse livro sobre Juliano Moreira. Eu fui orientador de doutorado do Ronaldo, tive a honra de fazer esse prefácio também. Um livro absolutamente importante, densíssimo. Eu acho que a gente tem que ter esses projetos de recuperação, restauração e pensar, Gladys, você que falou, mas falando com todo mundo, de uma ideia da gente organizar em conjunto processos formativos, mais do que cursos, processos formativos, espaços de formação, de reflexão regulares. Aqueles seminários sobre história da psiquiatria e saberes afins, que eu falei, nós chegamos a fazer 3, né? Foram assim, temos Moacir Sclia, Paulo Delgado, Franca Basalha, Paulo Tranquina, Ernesto Venturini e tantos outros. Nós poderíamos retomar um encontro regular de história da psiquiatria e saberes afins, com outro nome, não importa. Hoje, naquela época, foi essa a situação. Fizemos aqui, deu origem àquele livro histórico que eu botei aí no site, Colônia, uma tragédia silenciosa, com as fotos originais da colônia de Barbacena, que foi o livro que a jornalista usou para fazer o seu livro Holocausto Brasileiro. Essas fotos já tinham sido publicadas em 2008, né, numa publicação histórica, né, mas que não teve, claro, a mesma repercussão de um trabalho feito com toda a coisa da mídia. Eu acho que a gente, assim, minha palavra, além do agradecimento final, é dessa de disponibilidade nossa de criar juntos um trabalho mais regular de organização desse acervo, de utilização desse acervo, de formação, né, de reflexão, de importância dessa área. Se as pessoas estudassem minimamente o que é o eletrochoque na história, o que a psiquiatria já fez em nome da razão, como dizia o filho de Ovércio Raton, em nome da ciência, em nome da verdade, a Liga Brasileira de Higiene Mental, né, que Gladys e Ariadne lembraram, a eletroconvulsoterapia é uma das poucas coisas. Tem a cardiazolioterapia, insulinoterapia, a malarioterapia, né? As leucotomias, que a Anise demonstrou bem os efeitos, né? Não estariam hoje ainda voltando a acreditar nessas estratégias invasivas, a ignorância desse saber que provoca antidemocráticas, né? Com resultados terríveis. Então, muito obrigado e espero que a gente realmente saia daqui com esse trabalho, né? Eu sou muito próximo, tenho honra de dizer, botar no meu currículo, Ariadne, que eu sou julgador de samba do Loucura Suburbana, acompanho Loucura há muitos anos, já propus temas, não faço samba porque, como sou julgador, não posso concorrer. Bom. Entendendo? Mas eu fiz o primeiro samba da Escola de Samba de Trieste, né, que nós fizemos a primeira vez que em Trieste se decidiu fazer um desfile de carnaval. Eu fui o autor do samba, autor da letra da música e executei o samba em parte, né? Então, um dia vou fazer parte dessa ala de compositores, não só da ala de jogadores. Eu sou Paulo, fã, admirador radical de você, do Abel, né, de todo mundo, e vamos deixar que eles vão apresentar daqui a pouco ainda, né? Isso aí, admiração. Nós também. Total reciprocidade também, Paulo, para dizer que você, além de ser julgador, é o responsável por eu estar aqui, né? Porque foi através de você que eu vim trabalhar na Dinsan, e isso em 1983, né? E depois, e depois no Instituto Nise da Silveira. Bom, eu também queria dizer que foi extremamente rica essa participação aqui, muito, muito, muito. Toda a história que o Paulo traz com vários detalhes, essa instigação da Gladys, que não tem nada de rabugice, eu acho que tem ainda algo lá da peixeira de Nise, né? que vamos lá. Agora, eu fico preocupada, né? Gladys, Paulo e eu.
particularmente aqui, Paulo está dizendo que tem que sair para outros tomarem a frente, né, do curso que vai fazer 40 anos. Gladys está aí também, já citou aí quando é que ela chegou. Eu acabei de citar. Então, a minha preocupação é isso, né, da gente poder contribuir ainda, mas para que algo fique, né? Quer dizer, algo fique dessa contribuição mais imediata agora. Eu acho que essa ideia, Paulo, de ter encontros que pode ser curso, enfim, com a Heloísa, enfim, a gente poder juntar esses saberes todos. Isso podia ser uma atividade, talvez, do centro de estudos. Eu sei que é complexo, mas isso seria uma grande coisa, uma grande novidade para compor o parque. Com isso, a gente está... Porque eu acho que a gente tem que reafirmar o tempo todo que nós somos um patrimônio. E como é que a gente reafirma isso? A gente tem que mostrar. É isso. É mostrar até para os dirigentes, isso com um projeto. É isso, a gente tem que mostrar. Né? Bom, eu adorei os conceitos que a Heloísa trouxe, né? Heloísa, esse conceito de saúde cultural, de paisagem cultural, de ecomuseu. Por exemplo, a saúde cultural, a gente teve uma experiência agora, todos nós que lidamos com cultura, todos, pelo menos no NISE e nos CAPS, as pessoas que são do Loucura, que frequentam o museu, que frequentam os outros equipamentos culturais, o Espaço Travessia, que ficou no lugar do Hotel da Loucura, o Trilhos do Engenho, que é um centro de convivência e cultura, todos conseguimos manter atividades virtuais e todos conseguimos acompanhar, de alguma maneira, a vida das pessoas que têm saúde cultural, que foi o que nossos serviços deram e dão. Por isso é que os nossos serviços eles não podem estar fora das propostas terapêuticas, de CAPS, de nada, porque é isso, é saúde cultural. Eles conseguiram se manter com saúde e produtivos culturalmente durante a pandemia, isolamento, sem sair de casa. Pois internados, né? Uma outra forma. Nós todos ficamos internados durante muito tempo, né? E para essas pessoas, se não fosse a cultura, não nos salvaríamos facilmente. Oi? Se não fosse a nossa cultura, não estaríamos assim tão salvos facilmente. Exatamente, né? Bom, eu acho difícil que a gente é trabalhoso, a gente tem que tirar energia, não sei de onde. Eu, pelo menos, teria um pouco mais energia, porque a gente pensa logo também em aproveitar um pouquinho a vida se aposentando. Mas sempre resta alguma coisa dessa força de trabalho para a gente investir em projetos que possam dar conta desse futuro, né? Eu também estou muito agradecida, eu adorei essa ideia dessa mesa, eu acho que foi genial, porque é o nosso futuro mesmo, a gente tem que falar disso e a gente tem que preservar. Conservar, obrigada pela aula, que eu também não sabia a diferença, conservar e preservar. Então, gente, muito obrigada e até a próxima. Até hoje, né? A roda de samba para quem puder. A Heloísa não pode, vamos ver se eu vou pegar um avião rapidinho e vou aí. Obrigada, gente. Beijo e prazer. Uma coisa, eu esqueci. Uma coisa que eu acho importante. Eu vou dizer porque eu acho importante mesmo. Eu acho que qualquer curso, essa essa construção do saber, a gente tem que sair. A Gladys outro dia falou de uma posição colonialista, né? A gente tem que sair, a gente tem que fazer algo popular. A população tem que ter acesso, não é um curso para nós profissionais. A gente tem que fazer algo que a população tenha acesso, senão não tem sentido, porque eu acredito nisso, em tudo que a gente falou aqui hoje, né? A garantia da preservação tem que ser realmente da população, né? É de cada um, né? É a árvore, eu e a árvore. Tem que ser meu, senão eu não preservo. Eu tenho que gostar, né? A gente já tem isso, agora falta a gente seduzir e informar outras pessoas. Obrigada, gente. Bom, ainda falta Érica, né? Mas eu acho que ela está com um probleminha de conexão. Ela vai e volta. E a gente... Enfim, eu acho que a gente tem aí uma agenda de trabalho, né? Assim, já que memória é futuro, né? Nós temos aí algo para planejar para 2022. Érica voltou, Érica. Palavra final é sua, tá? Agradeço mais uma vez a presença de todos, foi muito
muito Obrigada. produtivo. E Érica, você finaliza, por favor. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença de todos, Paulo Amarante, Ariadne, Heloísa Helena, Gladys, né, a comissão, né, que eu sei do trabalho que deu, né, para a gente estar podendo estar nesse momento aqui, né, falas muito preciosas, né, que estamos guardando aqui, produzindo essa memória para que a gente possa refletir e poder colocar algumas coisas aqui dentro do nosso projeto aqui futuro. Né? Eu queria só retificar, né, uma fala minha que sobre a desconstrução do Hospital Psiquiátrico no Engenho de Dentro, ficou faltando o eixo 4, que é o mais importante, né? Que é a desconstrução do parque arquitetônico manicomial, visando a ocupação pela comunidade do Parque Nise da Silveira. Né? Isso está ligado diretamente, né, ao Programa de Promoção de Saúde Mental nessa nova estrutura do NISE, né, que tem o Museu Imagens do Inconsciente, o Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho, o Espaço Travessia. Né? Eu queria também, a Gladys falou, né, que eu estou muito rabugenta, né, em trazer essas questões aqui, são questões extremamente importantes, Gladys, que falam o nosso futuro, de como a gente vai conseguir manter, né, esse processo de construção que é contínuo, né, preservar essa memória, todo esse acervo, esse patrimônio, como isso vai ser viável. Né? O Paulo Amarante falou de vários momentos aqui, né, de várias construções, que depois, com algumas mudanças, se muda tudo. Né? Se muda tudo. Né? O que a gente tem que fazer para que isso não aconteça mais? E você deixou uma pergunta aqui, Gladys, que eu achei muito interessante, que é sonhar e o que pode. Sonhar bom, mas o que pode ser feito? O que podemos tornar possível? Gladys, a gente tornou possível o fechamento do hospício, que a gente falava que era praticamente impossível. O que dirá agora com arte, cultura, lazer? Né? Vamos conseguir, sim. Né? Estamos conseguindo. Né? Eu queria deixar aqui, né? E lembrando essa questão do patrimônio, que, infelizmente, a história de falta de apreço pela conservação desse patrimônio, infelizmente, é histórica aqui no Instituto. Quem entrava nas enfermarias também via degradação. Né? Esses últimos 10 anos é que nunca pactuamos com a ideia de que isso já ocorreu, tá, gente? De que deveria deixar degradar para fechar. Isso era uma ideia vigente, viu? Nesses últimos 10 anos, tem feito o contrário, a gente reformou alguns espaços para poder fechar, né? Para poder se transformar em algo diferente. Assim como o Centro de Convivência, um lugar bem mais interessante hoje, que era uma antiga pensão, e outros vários espaços. Então, é preciso, isso nos diz que é preciso investir para poder fechar, né? Para poder dar continuidade a essa desconstrução. O Instituto, hoje, né, 15h, já comentamos aqui, né? Às 15h, iremos inaugurar o nosso Memorial da Loucura no Engenho de Dentro, como o Gladys bem falou, é o nosso coração aqui do Instituto, que vai irradiar todas as atividades. Geração de renda, patrimônio. Acho que a Érica travou. Eu acho que ela congelou. Essa imagem, eu acho que representa muito o que a gente quer. É a imagem da sessão do filme Nise, o Coração da Loucura. Recebemos mais de 500 pessoas aqui, o elenco veio para essa apresentação, a população se ocupou, né? Podemos compartilhar memórias. Né? Foi muito bonito. E assim, como a Heloísa Helena também falou aqui, eu sou uma pessoa muito otimista, viu, Heloísa? Então, eu tenho que acreditar. Graças a Deus. O mais difícil conseguimos. Agora, arte, cultura, formação, lazer, esporte, eu acho que a gente vai chegar na melhor parte, mas precisamos ter recursos sim, né, Gladys? Muito recurso para que isso aconteça.
Ô, Érica, para ajudar um pouco nisso, queria lembrar que existem 2 sistemas internacionais que dão muita força. Um é a Memória do Mundo. Os arquivos daí podem ser todos, não sei se já foram, transformados em arquivos Memória do Mundo pela Unesco. Para isso, precisa de um protocolo grande. E a outra coisa é que a Unesco também tem um sistema de geoparques. E agora, em Santa Maria, a parte da preservação das 11 cidades de imigração italiana estão sendo transformadas em geoparques e a Unesco está também apoiando. O apoio da Unesco não é só simbólico, também existe algum aporte de valores, mas é pequeno. Na verdade, o fato da Unesco apoiar nos dá força para que outros institutos queiram também apoiar e bancar. E a gente poderia pensar num projeto sobre isso. Perfeito, perfeito, com certeza. Muito obrigada a todos. Só queria falar só uma coisinha, Érica, que me animou um pouco mais, foi quando eu, na quarta-feira, passei pelo memorial, que a Priscila me chamou, cheguei lá e tinha as meninas sentadas no chão, montando lá os textos do memorial, era uma museóloga, uma arquivista e uma bibliotecária. Que bom! Estava ausente a nossa historiadora, porque ela está de licença maternidade, mas com certeza ela também faz parte desse quarteto fundamental, né, nessa transdisciplinaridade. Aí me animei um pouquinho mais, viu? E quando fui lá no sarau, que foi muito lindo, quem foi embora perdeu, com manifestações, né, culturais maravilhosas, terapêuticas, que eu nunca vou perder esse meu viés, e assim, apresentação de teatro, do Centro de Convivência, lançamento de livro do Clarice, e a banda maravilhosa do Leandro, o Jazz Band Alterados, e foi uma tarde muito agradável, e é isso que a gente precisa ter. Com a participação, maior parte eram nossos clientes, né? Nossos usuários. Então, isso me alegrou um pouco mais, viu? Me animou um pouco mais. Mas, enfim, um grande beijo e vida longa ao memorial, viu? Vida longa, muito longa. Um beijo grande. Então. A gente finaliza, então, essa mesa. Mais uma vez, obrigada a presença de todos. E seguimos na programação do Simpósio Temático 4 agora, Desconstrução do Hospício, e depois inauguração do memorial, roda de samba, mostra de formação. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou ficar em pensamento, sentimento e coração. Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.